Antes de começar este vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Hoje em dia, os jogos buscam cada vez mais atender à realidade em seu desenvolvimento, e isso não se dá apenas nos gráficos, como cenários ou personagens, mas respeitando questões importantes da física para que você se sinta o mais dentro possível do jogo durante a sua experiência. Free Fire também é bom. Mas olha só. Vamos lá. Por esse motivo, o segundo jogo da lista escolhido foi o eFootball Pass 2021, onde trabalharemos conceitos da mecânica. Então seja bem-vindo a Elitivo Estuda Mais Joga e aproveite a todo o conteúdo que será abordado. Roda a vinheta. Mecânica é uma grande área da física que se concentra no estudo do movimento e repouso dos corpos, que estejam ou não sob a ação de forças. A mecânica divide-se nas áreas de cinemática, dinâmica e estática, e praticamente todos os movimentos que acontecem em nosso cotidiano podem ser descritos pelas equações dessa área. Ou seja, se estamos procurando um meio de ter uma referência a questões que envolvam o movimento de corpos, o que seria melhor do que observar uma partida de futebol? Em física, movimento é a variação de posição espacial de um objeto ou ponto material em relação a um referencial no decorrer do tempo. Em palavras mais simples, um corpo está em movimento quando existe uma alteração em sua posição, mas desde que você utilize algo como referencial. Até mesmo porque estar em movimento ou parado é relativo. Confuso? Então observe o seguinte exemplo. Imagine um contra-ataque onde a sua atenção se prende a apenas duas coisas, o atacante e o goleiro. Vamos analisar esse exemplo para entender a importância do referencial para definir se há movimento ou não. Pensando no jogador que corre em direção ao gol, precisamos usar uma outra coisa que nos servirá como referencial. Nesse caso, você pode utilizar o goleiro ou a própria trave. A questão é que enquanto o tempo passa, é nítido perceber que a distância entre o atacante e o goleiro vai diminuindo. Sendo assim, quando existe uma variação no espaço entre o corpo e o referencial, destacamos que existe sim um movimento. Embora isso pareça ser algo simples e até mesmo óbvio, mas se pensar agora no goleiro e utilizar o atacante como referencial, iremos definir que o goleiro também está em movimento, mesmo que o goleiro permaneça o tempo todo em cima da marca do pênalti, aguardando enquanto o jogador se aproxima para pensar em qual ação terá. Se a distância entre o goleiro e o atacante, que no caso é o referencial, está diminuindo, logo o goleiro está em movimento também, mesmo que para você ele esteja parado. Porém, se observar um goleiro que fica em um determinado ponto em sua área sem realizar nenhum tipo de movimento e usar como referencial a trave, aí sim ele está parado, pois a distância entre o goleiro e a trave não aumenta nem diminui. Mas em relação a outros jogadores que correm, ele está em movimento. Um outro ponto importante nesse ramo de estudo é a trajetória. A trajetória pode aparecer depois que um movimento é realizado, como as marcas de pegadas que ficam na areia da praia, mas podem ser definidas muito antes de um movimento ser realizado, como no caso do GPS, que já destaca todo o percurso que você irá realizar. Agora imagine no caso de uma partida onde o jogador em um contra-ataque precisa prever a trajetória da bola para fazer um lançamento importante, ou em uma batida de falta, que milímetros de distância separam a vitória da derrota. Em ambas as situações, os jogadores precisam dominar essa habilidade durante as partidas, e tudo em questões de segundos que podem mudar completamente o resultado do placar. Lembrando também que se o movimento relaciona uma distância na qual o corpo percorre e o tempo que isso levou para acontecer, logo temos a velocidade, que é justamente a relação da distância percorrida pelo tempo que levou no trajeto. A única questão é que estamos habituados a observar a velocidade em nosso cotidiano de forma pronta, como por exemplo no velocímetro dos carros.
mas o estudante precisa entender que a velocidade se dá de acordo com o tempo que leva para percorrer uma determinada distância. No caso de uma partida de futebol, a distância que os jogadores percorrem vai se limitar à extensão do campo. Embora a velocidade de um jogador pode sofrer alterações constantemente, principalmente porque durante o movimento de um corpo existe uma força agindo sobre ele para que ele possa adquirir uma aceleração, o que fará com que o jogador possa se distanciar mais do outro durante uma disputa pela bola. O interessante nos jogos da atualidade é que quanto mais rápido o seu jogador corre, mais força ele precisa realizar, o que você pode perceber que ao final da partida alguns jogadores demonstram um desgaste físico devido ao cansaço. Por isso é sempre importante não concentrar a atenção em apenas um de seus jogadores, mas sempre jogar com o time todo. E não esquecendo também que para que o movimento ocorra com precisão, é importante que exista um controle durante a execução do movimento, o que necessita de um atrito. O atrito, em alguns casos, pode atrapalhar, mas em outros, a falta de atrito pode prejudicar também. Como, por exemplo, em partidas que estão chovendo, os jogadores escorregam com maior facilidade caso estejam em velocidades maiores. Bom, espero que depois desse vídeo você perceba que quadra não é só de educação física, mas a física está presente nos esportes mais do que você imagina. Sendo assim, pessoal, baseado na habilidade de identificar as interações nas formas de controle das alterações no movimento, 2 perguntas ficarão para a próxima semana. Primeira, destaque qual a importância do material da luva de um goleiro durante a interação com a bola. E 2, qual a necessidade dos cravos em uma chuteira? Então é isso, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.